Boa noite, amigos, boa noite, alunos. 6 minutos com a mecânica quântica. Hoje eu falo sobre a diferença entre a mecânica clássica e a mecânica quântica. Esse vídeo eu tratei e postei na minha rede social, onde a professora física teórica Vitória Porosova, uma russa, né, ela fala sobre o assunto. Só que eu quero fazer uma complementação à professora. O que é a mecânica clássica? Por quê? Porque eu, como professor de física para graduação em engenharia, esse assunto, mecânica clássica, não é estudado, não é abordado. Né? E a professora Vitória Porosova, ela é uma professora de física teórica e ela é professora na Universidade de São Petersburgo, na Rússia, para físicos. Então, o que é a mecânica clássica para engenheiros? Bom, primeiramente, os engenheiros, os alunos de engenharia não estudam mecânica clássica. Opa, como não, professor? Mas o senhor foi meu professor de mecânica? Não. Eu fui de mecânica newtoniana, que é antes da mecânica clássica. A mecânica, ela se divide até o início do século XX em mecânica newtoniana, onde você trata as 3 leis de Newton, né? Lei da inércia, lei da aceleração e lei da força, ação e reação, né? Baseando-se em vetores. Né? Isso que é ensinado no ensino médio e depois nos cursos de engenharia, usando o Halliday, como eu usei com os meus alunos. Né? Mas a mecânica newtoniana, ela tem uma outra faceta, que é, dado um deslocamento do ponto A ao ponto B de uma partícula, você descreve essa partícula no espaço ou no plano por vetores, né? Coordenadas vetoriais, né? Através o deslocamento, né? Vamos assim dizer, o deslocamento S, vamos chamar de S, deslocamento S, que é a velocidade, speed, S, é a derivada, né, de x pela derivada de t. Né? E aí você tem Newton. A mecânica clássica, não estudada pelos meus alunos, né, é outra conversa. Né? No século XVIII, né, e início do século XIX, né, 2 matemáticos e físicos, um era francês, Lagrange, e o outro era irlandês, Hamilton, Joseph Hamilton, eles descreveram a mecânica newtoniana de uma forma mais maximizada, né, através de quantidade de movimento e energia total da partícula para o seu deslocamento. Beleza? Ok. A professora Vitória Porosova, ela descreve lá então o seguinte: a mecânica clássica, né, Lagrange e Hamilton, né, sendo Lagrange igual a L, abre parênteses, Q, onde Q é a partícula, é a massa da partícula, vírgula, Q com bolinha em cima. O que é isso? É o momento da partícula, é a massa, né, vezes a velocidade dela, momento, quantidade de movimento, né, vírgula, T é o tempo, fecha parênteses, né. Esse é Lagrange. Né? Hamilton, que ela escreve embaixo, Hamilton, H maiúsculo, é igual a função de Hamilton, H, abre parênteses, P, onde é a posição da partícula, vírgula, Q é a outra posição da partícula, vírgula, T em função do tempo. Né? Então, seja uma partícula, né, P, que descreve uma trajetória até o ponto Q, P de Q, né, você tem uma abordagem ou lagrangiana, ou você tem uma abordagem hamiltoniana, né, onde descreve a velocidade e o seu momento em relação à partícula. Tudo está em função do tempo. Claro, o que seria então a lagrangiana? A lagrangiana é igual o quê? T maiúsculo, que não é o tempo, é a energia cinética, menos, né, V maiúsculo, né, que é a energia potencial. Fecha. Né? Tanto a energia cinética como a energia potencial são funções lagrangianas, né, da quantidade de movimento da partícula e a sua energia. É isso que é a mecânica clássica. Então você consegue descrever o deslocamento de uma partícula do ponto P para o ponto Q, né, S seja essa a velocidade, através de coordenadas, né,
onde entra o momento da partícula, que não tem lá no Newton, né? Newton não descreve isso para deslocar a partícula, né? E a energia total da partícula. Newton também não descreve isso. Então, Lagrange, né, maximiza isso junto também com Hamilton, através dos operadores hamiltonianos, para descrever a partícula. Beleza? Beleza. Isso é clássico, mecânica clássica, que a gente estuda lá no bacharelado em física, né? E eu estudei na pós-graduação em física, mas eu tive que também estudar um pouquinho antes para fazer a disciplina de mecânica quântica com o professor Bi-Kan Chang. Bom, mas enfim, conversas à parte. E a mecânica quântica? A mecânica quântica, seja ΔP, o momento do elétron, vezes ΔQ, que seria a incerteza do elétron, ela é igual à constante de Planck, né? Então, a mecânica quântica, ela descreve o movimento da partícula através de uma incerteza. Ou você consegue descrever a velocidade da partícula, ou você vai conseguir descrever a posição da partícula após um ΔT. As duas coisas, a mecânica quântica, ela não consegue falar ao mesmo tempo, né? Ou seja, né, ΔP vezes ΔQ, onde ΔP é o momento, ΔQ é a energia, né, total, ela é igual a constante de Planck H, 6,62 vezes 10 elevado a menos 7 erg/segundo, ou 6,62 vezes 10 elevado a menos 34 Joule/segundo, que é uma constante que corrige a incerteza, lá na mecânica quântica. Já na mecânica clássica de Lagrange e Hamilton, né, S, que é o deslocamento, ele sempre será maior ou igual ao tempo. Hamilton, Lagrange, mecânica clássica. Heisenberg, de Broglie, Schrödinger, mecânica quântica, as diferenças. Estou apenas complementando os conhecimentos da professora Vitória Porozuva, pelo professor Rodolfo. Boa noite, boa sorte.